por que ler a Bíblia? Porque de tantos livros e de tantas coisas que a gente tem para ler e para estudar, você deveria ler esse livro. É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao Será que é Útil? Aqui é o Nicolas e hoje a gente vai falar sobre os motivos do porquê você deveria ler a Bíblia. Mas antes de mais nada, eu queria primeiro falar Feliz Ano Novo para vocês. E infelizmente eu me bananei aqui com algumas coisas. E eu tenho uma novidade, eu vou ser pai e o Isaac vai nascer em abril, se Deus quiser. Então eu acabei meio que dando um tempo também, e aí me bananei para voltar no começo do ano. Então esse é o primeiro vídeo do canal de 2025. E eu queria dizer que, para mim, Nicolas, esse ano é o ano da Bíblia. Então eu queria começar o primeiro vídeo do canal desse ano falando sobre a Bíblia e sobre o porquê você deveria ler esse livro aqui. Belezinha? Então vamos lá. O livro que tem um conhecimento de 1 milênio ou de 2 milênios, você leria esse livro? Tem livros que têm mais de 100 anos, né? Tem livros que são bem antigos, como por exemplo A Arte da Guerra, muito antigo e muito bom inclusive. Tem também Maquiavel, livros bem antigos e que tem um conhecimento dos séculos, que ele veio se estendendo e as pessoas vão fazendo ajustes, vamos dizer assim, nos livros para que eles fiquem mais contemporâneos. Mas se eu disser que existe um livro que tem muito mais do que séculos e que ele com certeza tem um conhecimento atual e que pode ser usado para a sua vida hoje, esse livro é a Bíblia. E Jesus, ele nasceu e foi crucificado, morreu e ressuscitou há mais de 2000 anos. E esse livro tem sido escrito bem antes de começar a ser escritos os evangelhos. Então é uma junção de livros que está há vários milênios aí, trazendo, pelo menos uns 2000 anos, trazendo conhecimento, trazendo as verdades do Evangelho, as verdades de Deus para nós, através desse livro aqui. Então, se você quer um livro que tem conhecimento dos antigos, conhecimentos de muito mais que séculos, Bíblia é esse livro, beleza? Agora vamos lá. O livro mais vendido também já passou de 5 milhões de cópias. Então, você quer um livro que tem um conhecimento muito além do seu tempo, Bíblia. Você quer um livro que é o mais vendido. Então, você quer ler best-seller, já começa por esse aqui, que é o best-seller há muito tempo e vai continuar sendo por um bom tempo ainda. Mas talvez você prefira um livro que conta a história da humanidade. Esse livro, ele conta boa parte da história antiga e ele vem passa por Babilônia, passa por várias outras coisas, Egito Antigo. Então é um livro que conta a história. Então, eu não quero ler livro religioso, eu queria ler um livro que conta história, que conta a história da humanidade. Esse livro conta a história da humanidade e muita coisa já foi provado também historicamente. Então a Bíblia é esse livro, beleza? Mas talvez você prefira um livro proibido, um livro que as pessoas não podem ler. Saiba que a Bíblia também é proibida em países com regime comunista e em países que não permitem religião, como por exemplo a Rússia. Então lá não pode ler Bíblia, não pode ter Bíblia. É um livro proibido. Se for pego com a Bíblia, prisão, beleza? Então talvez você prefira um livro proibido. A Bíblia também é esse livro. Mas por que você deveria ler a Bíblia também, né? Para não ficar só nessas coisinhas. Você deveria ler a Bíblia também para saber o que está escrito e para saber as histórias, para não ser manipulado pelas pessoas. Então esse vídeo não serve só para quem é o crente. Se você é crente, você já deveria ter lido e já deveria estar lendo, beleza? Mas se você não é, eu sugiro que você leia também, para você não cair em pequenas falácias que as pessoas conseguem distorcer os textos, esticar textos sagrados para fazer caber em contextos que na verdade não caberiam e para falar besteiras que não estão escritas. Então a pessoa pega o texto A e aí a pessoa distorce pra caramba para fazer caber no contexto dela. Isso acontece muito com a lei também. A gente percebe que isso acontece muito com a parte jurídica. Então vou te dar um exemplo. Tá escrito assim: proibido comer pipoca neste local. O que a lei está dizendo? Que é proibido comer pipoca nesse local. Só isso que a lei está dizendo. Mas aí o cara entende assim: pô, se tá proibido comer pipoca aqui, então comer laranja pode. Não tá escrito isso. Não tá escrito isso em lugar nenhum. Você distorceu a parada. Você achou um pelo
no ovo, você procurou um chifre na cabeça de cavalo. Isso acontece muito na Bíblia. Pô, o que a Bíblia não diz, então tá certo. Leia para saber o que a Bíblia não diz e por que a Bíblia tá dizendo que tá certo ou tá errado certas coisas, beleza? Então, esse é o motivo para você ler a Bíblia também. A Bíblia também gera fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você põe os olhos, põe o seu entendimento a compreender o que está sendo dito aqui, isso vai gerando fé no seu coração de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão dar certo. Diferente quando a gente fica vendo um monte de TikTok, um monte de youtuber falando que o mundo vai acabar e que a gente tem que morrer e que não tem mais nenhuma fé na humanidade. Esse livro diz o contrário. Então leia Bíblia. Bíblia é esse livro que traz esse conhecimento da vida, esse conhecimento da esperança. Jesus Cristo é a esperança da glória. Está descrito aqui, leia a Bíblia. E finalmente, por último, mas para mim não menos importante, o que é a Bíblia? A Bíblia ela pode ser interpretada como logos, né, a palavra, a informação escrita, que é o que eu falei aqui, né, o conhecimento de muitos anos, a história da humanidade e, por que não, tantos outros conhecimentos e contos e parábolas e coisas que estão escritas aqui. Mas ela não é só apenas o logos, ela também é a rema, ela é a palavra de Deus revelada através desse livro aqui. Jesus é a palavra. A Bíblia diz que no princípio era o verbo era Deus. Deus é a palavra. Então quer dizer que isso aqui é Deus? Esse monte de letrinha aqui? Não. O Logos, que é a informação, lembra que eu falei? Informação? A informação revelada é Cristo. A informação revelada é Jesus Cristo. Então, mais um motivo para você ler a Bíblia é que o autor se revela através do seu próprio livro. O autor, ele se mostra através do seu próprio livro. Mesmo não lendo os evangelhos, mesmo lendo o Antigo Testamento, o autor se revela através do livro em situações da sua própria vida em que você vai ler e vai se conectar com as histórias que estão aqui e vai receber ensinamentos para que vão mudar a sua vida. Então, esse é mais um motivo para que você leia a Bíblia. E, como sempre, se você é cristão, você já deveria estar lendo a Bíblia por todos esses motivos e por muitos mais. Fortalecimento de fé, ajuda no seu entendimento, ajuda você a pregar, ajuda você a criar novas estratégias para a sua vida e para as coisas que você está fazendo, te gera fé, aumenta seu repertório para oração. Então, se você é cristão, é obrigatório você ler, beleza? Já lê, faz esse favor pra gente aí. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Gente, leia a Bíblia, esse ano é o ano da Bíblia. Eu estou no projeto de ler a Bíblia em 6 meses, já estamos indo para quase 30 dias lendo aí diretão. E falar para você que tem me ajudado muito, 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 muito. Se eu esqueci algum motivo do porquê que você deve ler a Bíblia, deixa comentado aí embaixo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Falou! Thank you.